Quando pensamos em animais selvagens, geralmente se imagina que eles não possuem uma alta capacidade cognitiva e que fazem tudo por instinto. Logo, ao observar uma mudança de comportamento em outras espécies, não esperamos que essas mudanças ocorram durante o período de vida de um indivíduo, mas gradualmente com o passar de gerações, a partir da seleção natural. Mas, durante uma pesquisa sobre comportamento de baleias à caça predatória, a qual foi inspirada pela análise de dados de barcos baleeiros, que indicavam uma grande queda de número de pescas bem-sucedidas com o passar do tempo, o qual mostrava um comportamento de mudança cultural em grande escala no comportamento das baleias. Foi observado que em baleias cachalotes, conhecidas por serem vítimas de caça humana para a fabricação de velas e cosméticos, desenvolveram táticas de evasão para evitar arpões de baleeiros. Pelos estudos, foi encontrado que o tipo de comportamento de fuga foi, muito provavelmente, desenvolvido por aprendizagem social, a partir de experiências próprias, ou seja, baleias mais velhas que presenciaram ataques de arpões ensinaram às gerações mais novas como fugir ou evitar de serem predadas. A observação desse comportamento de aprendizagem é muito recente. Os baleeiros tiveram seu começo por volta do século XIX e rapidamente o mercado de espermacete cresceu, implicando um aumento brusco no número de caçada a baleias em alguns anos. Esse comportamento de fuga não teria como ser evolutivo, mas sim aprendizagem desenvolvidas por grupos sociais. Os estudos sobre o comportamento e, em apoio às bases neurais estudadas, relacionam o aprendizado dos cetáceos com o de humanos e grandes símios, ou seja, evidências de vários domínios de pesquisa demonstram que os cérebros dos cetáceos passaram por elaboração e reorganização durante sua evolução, com consequente expansão do neocórtex. Nos dias atuais, a inteligência de baleias e golfinhos é reconhecida e se destacam das outras espécies de animais, não humanos. O que deixa esse estudo mais plausível é o alto nível de comunicação que essa espécie tem. São animais altamente sociáveis e possuem um cérebro muito bem desenvolvido e tão complexo quanto o de primatas. De muitas maneiras, é por causa da evolução de níveis semelhantes de complexidade cognitiva, por meio de um caminho neuroanatômico alternativo, que estudos comparativos de cérebros de cetáceos e cérebros de primatas são tão interessantes. Eles são exemplos de evolução convergente de função, em grande parte em resposta, ao que parece, a demandas sociais. A evolução cortical, no entanto, prosseguiu em linhas muito diferentes das dos primatas e outros grandes mamíferos. Apesar dessa divergência, muitos cetáceos apresentam algumas das habilidades cognitivas mais sofisticadas entre todos os mamíferos e exibem convergências cognitivas marcantes, com primatas, incluindo humanos. Técnicas neuroanatômicas modernas demonstram de forma convincente que o neocórtex dos cetáceos tem um grau de parcelamento regional comparável ao de muitos mamíferos terrestres. Estudos de citoarquitetura neocortical em várias espécies de cetáceos revelam domínios corticais claramente identificáveis e complexidade regional como visto em primatas e carnívoros. No entanto, o neocórtex dos cetáceos supera em girificação todos os outros mamíferos, incluindo o humano. O neocórtex dos cetáceos compreende as regiões límbica, paralímbica e pré-paralímbica. O neocórtex dos cetáceos é fino e possui uma camada espessa, que é muito mais celular do que nas espécies terrestres. Da mesma forma, não há razão para esperar que os análogos corticais pré-frontais de cetáceos e primatas estejam, de fato, localizados na mesma região do cérebro. No entanto, a expansão dos córtices insulares e cingulados em cetáceos é consistente com funções cognitivas de alto nível, como atenção, julgamento, intuição e consciência social, conhecidas por estarem associadas a essas regiões em primatas. Esta visão é ainda apoiada pela observação de que o córtex insular
anterior e cingulado anterior em espécies de cetáceos com os maiores cérebros exibem um grande número de neurônios do fuso quinto, de grande camada, semelhantes aos originalmente relatados como exclusivos para humanos e grandes símios. Esses neurônios particulares são considerados responsáveis por redes neurais que servem a aspectos da cognição social. Ao aprofundar no assunto de filogênese, podemos nos perguntar em que momento da evolução surgiu esse padrão de aprendizado social, onde um grupo tem a capacidade de aprender com conhecimentos de alguns indivíduos e, de certa forma, entender que, ao adquirir novos conhecimentos, aumentaria a sobrevivência desse grupo. Espécies com essas características de aprendizagem social normalmente estão associadas com a presença de um neocórtex comumente encontrado nos mamíferos. A aprendizagem social é um tema muito estudado no meio científico. Um exemplo são os macacos, que em experimentos têm uma curva de aprendizado menor quando estão em grupos e um dos seus membros é ensinado previamente. Assim, o que podemos observar é o potencial de convivência em grupo na questão de disseminar o conhecimento. Para concluir, a partir desse estudo foi possível notar como as baleias tiveram uma mudança de comportamento surpreendentemente rápida quando se encontraram em uma situação inusitada e adversa. Além da mudança em si, outro fato importante é que ela foi muito eficiente, conseguindo fugir dos arpões e diminuir o número de baleias pegas por baleeiros. Essa mudança de comportamento, junto com a capacidade de aprendizado em grupo, passado por gerações, não seria possível se as baleias não tivessem um entendimento da situação para poder se adaptar, pois nesse caso não se trata de um predador natural, onde seria normal achar novos métodos de fugir, mas sim fugir de algo que era tecnológico até para os humanos. E isso se dá por esse cérebro altamente desenvolvido das baleias. Na cultura pop, existem teorias que baleias e golfinhos têm uma capacidade intelectual parecida com a de primatas, ou até melhor, e que um dia eles seriam as espécies dominantes no planeta. Embora não se possa confirmar isso, é certeza que pelo menos as baleias são autossuficientes para criar novas estratégias para sua sobrevivência em grupo, podendo até ensinar para futuras gerações como se comportar caso isso aconteça.